Olá, alunos e alunas, bem-vindos a mais uma aula de ciência. Eu sou a professora Isabel e hoje nós vamos conversar sobre os fungos. E olha o que eu trouxe para vocês, fungos, vilão ou mocinhos. Será que a gente vai descobrir hoje se eles são vilões ou mocinhos? Tem que sair. Vamos lá? Então, o que é que eu tenho aqui com vocês, gente? Esse nosso momento é um momento ao vivo, não é isso? E que vocês vão poder interagir conosco, conversar, dizer qual é a escola, vocês vão poder responder questionamento, fazer perguntas, uma conversa, não é? Para isso, nós vamos colocar aí 2 QR Codes que vocês vão poder apontar aí a câmera do celular de vocês e baixar esse aplicativo. Será bem interessante ter a participação de vocês. Eu acredito que muitos de vocês já sabem. E quem já sabe, pessoal, lá na escola, ajuda um amigo que não conseguiu entrar ainda, explica para ele como fazer. Mas além desse nosso momento ao vivo, nós temos essas aulas todas, não é? No YouTube, onde vocês vão poder colocar lá e assistir quantas vezes vocês quiserem. Indique também para os amigos de vocês, se vocês gostarem dessa aula de hoje. Mas também nós contamos aqui, né, com o intérprete de Libras, onde vai facilitar a que a nossa aula chegue para todos vocês. Então, vamos lá hoje conversar sobre os fungos. O que é que eu tenho ainda, pessoal? Pessoal, estamos no Novembro Azul, saímos do Outubro Rosa, passamos do Setembro Amarelo e agora nós já estamos com outra cor. E olha o que eu trouxe para vocês como um recadinho. O mês e a cor mudaram, mas a luta contra o câncer continua. Nós agora estamos na campanha contra o câncer de próstata. E o meu recadinho é, convidem, fale para os pais de vocês, fale para os vizinhos, né? E conte para ele que esse é um mês onde lá no posto de saúde estão todos recebendo, né, para um exame, mais do que nos outros meses, para esse exame de próstata. Fazer o exame, tentar, gente, investigar e descobrir esse mal antes, né? É muito importante. Antes que a doença se instale ou até mesmo fazer um trabalho, uma prevenção. Então, aqui, nós contamos com vocês como multiplicadores dessa grande campanha. Falem aí, digam para as mães, para as tias, incentivarem os homens da família e os vizinhos também a irem buscar, né, informações sobre esse câncer de próstata. Ainda, gente, precisamos, né, mandar para bem longe todos esses males. E a ciência traz um grande, né, grandes informações, exames, medicamentos, tratamentos, para a gente poder ter uma vida longa. Então, esse é o recadinho e vamos continuar. Vamos falar a respeito dos fungos, o reino fungi. Nós estamos diante de um grupo de seres vivos. Na classificação dos seres vivos, eles representam aí o reino fungi. Existe o reino animal, o reino vegetal, né? Existe também o reino das bactérias, e a gente está falando aí o reino dos fungos. Acredito que vocês, né, conheçam muitos fungos, e aí é importante saber se esses fungos que vocês conhecem, nós vamos falar hoje aqui. E se nós vamos trazer também outras informações, mais informações a respeito aí desse grupo de seres vivos. E aí, o nosso questionamento, fungos, vilões ou mocinhos? O que é que vocês acham, gente? Se os fungos fazem bem para a gente ou fazem mal? Será que eles fazem bem? Será que eles fazem mal? Será que existem fungos aí também que podem fazer mal, outros fazerem bem? Qual é a opinião de vocês? E para esse questionamento, eu vou convidar a professora Cláudia, que ela vai falar para a gente como é que está esse chat, Cláudia, e também o que é que ela pode dizer aí em relação a esse meu questionamento em vilões ou mocinhos. Fala aí, Cláudia. Bem, professora Isabel, aqui muita participação do pessoal. Tamara já entrou dizendo que é da Escola Municipal, o sociólogo Gilberto Freire. E nós temos Ana também dando bom dia. E aqui ainda não responderam nenhuma das perguntas, mas que a gente quer que eles interajam, né, professora? Mas a participação aqui está grande. E a pergunta da professora Isabel não é se os fungos são vilões ou são mocinhos. O que é que vocês acham? Vocês já viram falar em fungos? Que importância eles têm? Será que eles fazem mal? Será que eles trazem coisas boas também para nós?
o que é que vocês já viram falar sobre os fungos? Então, pensem aí um pouquinho. Tiago está dizendo aqui que uns fazem bem, outros fazem mal, professora. Tiago já está interagindo aqui conosco e dizendo isso aí. Uns são bons, outros são ruins, mas observando, eles são importantes para interagir conosco aqui, tá certo? Então, vamos lá, colocando mais coisas. Ana também disse, uns fazem bem também. Ana está dizendo aqui, professora. Então, estão aqui prontos para interagir. Desde já, agradeço a participação de vocês, que é muito importante essa interação conosco. É mesmo, Cláudia. Que bom, Cláudia, que você está aí atenta a essas informações, né? Aí que os alunos estão colocando. E estou gostando de ver alunos dizendo, né? Dando essa resposta, né? Dizendo aí que alguns são bons, outros não são. Mas aí a professora Cláudia disse, mas todos eles são muito importantes em relação ao nosso planeta. A gente vai ver aqui qual é essa importância. Então, a gente vai conversar ainda sobre a questão aí desses fungos e no final talvez tenhamos aí uma boa resposta, se são vilões ou mocinhos, ou se a gente tem uma outra opção. E aí eu estou trazendo, gente, para vocês a questão das estruturas que compõem um fungo. Então, aí eu estou trazendo algumas fotos, mas trouxe também, né, uma estrutura para que vocês percebam que um fungo ele tem partes específicas. E essas partes elas têm importância em relação ao desenvolvimento, à nutrição. Né? E aí eu trouxe o tão conhecido, né, cogumelo. E aí, olha, o corpo frutífero, que é toda essa parte, que nós vamos encontrar a questão do micélio, que aí a gente não pode chamar de raiz, aí eu já estou dando a vocês o nome, e as hifas, que são cada um desses filamentos. Então, são muito importantes para a gente poder conhecer e saber o que é que ele faz, porque tem curiosidade, gente, tem coisas assim fantásticas a respeito dos fungos. Vamos ver o que é que tem de fantástico realmente nesse grupo de seres vivos. E aí, gente, para a gente conversar sobre os fungos, eu trouxe aí uma série de características para a gente poder entender e também conhecer alguns nomes científicos. E aí a minha dica é, depois dessa aula, vão lá pesquisar o que significa cada um desses nomes que eu estou trazendo para vocês, ok? Por isso que é importante estar aí com lápis, né, dar um print na tela, para vocês poderem ir buscar mais informações. Então, vamos lá. Primeiro que a gente vai encontrar que existe fungos unicelulares ou pluricelulares. Então, dentro do grupo, dentro do grande reino dos fungos, existem alguns que são unicelulares, mas existem também os pluricelulares. E nós vamos conhecer. Eucarioto, o que acontece aí com eles? Então, eles têm aí uma certa organização. Nós já vimos em aulas passadas essa questão dos eucariotos, dos procariotos, na questão de organização a nível de célula, principalmente a nível de núcleo. Aclorofilados. Nós já conversamos que esse prefixo A quer dizer não apresenta clorofila. Então, a gente não vai encontrar a questão do verde, né, em relação aí à cor, nós vamos encontrar aí a clorofila, aquela substância presente lá nos vegetais que faz com que realize a fotossíntese. Aí a gente está vendo que ele é heterotrófico, mas também em alguns livros e algumas pesquisas que vocês irão fazer, vocês vão encontrar como quimioheterotrófico, porque a forma dele se alimentar é bem curiosa. E aí ele vai precisar de todo um processo químico para realizar a digestão. Enquanto que no nosso corpo, né, nós precisamos de tanto processo físico como processo químico, nós vamos ver aí diferente. Outra coisa, nós vamos perceber que em muitos seres vivos a digestão é interna. Será que os fungos, essa digestão vai ser também interna? E por fim, saprófitos ou parasita. E aqui eu já estou dando a resposta. Existem sim alguns fungos que são, vamos dizer assim, úteis ao homem, ou seja, na realização de trabalho dele, a gente pode se beneficiar, né? Lembrando que ele não está a nosso serviço, nós é que conseguimos perceber algumas características que ele tem e vamos aproveitar. E aí a questão dos parasitas, aqueles que só sobrevivem às custas de outro ser. Então, essas seriam as principais características. O que é que nós vamos fazer agora? Uma nova pergunta. Como os fungos se alimentam? E aí eu trouxe na questão de um limão, trouxe no pão, né? Que seria comum a gente ver
em laranja, lá na fruteira, não é? Ou em alguma parte aí da casa de vocês, onde vocês deixam as frutas, vocês vão ver. Há alguns tipos de pães, principalmente os pães, esses pães que a gente chama popularmente de pão de caixa, e a gente vai também descobrir por que ele é mais propício à presença aí de fungos. Mas o meu questionamento é, como os fungos se alimentam? Vocês sabem, pessoal, como é que eles se alimentam? Se a gente está vendo toda essa parte, na parte externa da laranja, na parte externa do pão, começando a formar esses bolores, né? E aí, alguns mais escuros, outros mais esbranquiçados. E aí, pessoal? Eu vou passar para a professora Cláudia para saber se tem alguém que já está arriscando aí essa resposta. E aí, Cláudia? Bem, professora Isabel, ninguém arriscou ainda, viu? Eles estão participando, mas ninguém ainda arriscou. Tiago está arriscando aqui que eles se alimentam de outros alimentos. Então, Tiago aqui arriscou isso. Vamos ver se alguém diz mais coisas aí para a gente, né? Como é que eles se alimentam para eles sobreviverem também, que é uma luta para a sobrevivência deles também. Então, observem aí que vocês podem colocar mais coisas aí para a gente poder continuar a nossa aula. Legal, Cláudia. Que bom que tem gente aí que já está arriscando. Eu vou dar algumas dicas. E nessas dicas também, eu vou dizer quais são os cuidados que nós devemos ter em casa para evitar, né, que o nosso pão, que as nossas frutas, né, sejam logo contaminadas aí por esses fungos. Primeira coisa em relação a frutas e verduras, legumes, nós vamos lavar, gente. Não só agora nesse período de pandemia. Sabe por quê? Lá na feira, lá no supermercado, se um tomate, se uma laranja, ela entrou em contato com outra contaminada que está lá com fungo, o que é que vai acontecer? Ela pode levar algum desse pozinho e eles se desenvolverem. Então, esse seria o cuidado, é lavar bem. Né? Então, chegou em casa, vamos lavar tudo. Porque isso, além de higienizar por outras questões, que nós ainda vamos conversar bastante nas nossas aulas, nós vamos falar aí em relação aos fungos. Então, eu estou eliminando aí algum desse pozinho. Cuidado também na questão de inalar, né? Porque tem pessoas que até pegam e acham que não tem nada, mas a gente não pode estar inalando esse pó, né? Que a gente vai ver depois que o que é realmente esse pó, professora? E existem algumas pessoas que são alérgicas mesmo e que não podem nem chegar perto. Só em ter alguma coisa mofada em casa, uma parede mofada, uma toalha mofada, já fica espirrando, nariz vermelho, corizando. Então, são alguns cuidados também que precisamos ter. Em relação aos pães, muitas vezes esses pães, eles são, vamos dizer, eles são empacotados ainda quente, né? E aí a gente vai ver a questão aí do ar que ficou preso e que nesse ar estava poluído, tinha alguma coisa em relação aos fungos. Então, quando a gente comprou, talvez ele já tivesse. E com o passar dos dias, ele vai se desenvolver. Outra coisa é na nossa casa. Ele pode ter sido bem acondicionado, bem embalado, com todos os protocolos de higienização, mas na nossa casa não teve. A gente deixou aberto por muito tempo, estava perto da fruteira que tinha algumas frutas e assim por diante. Então, são alguns cuidados. Outra coisa em relação à alimentação, né, é que a gente está sempre vendo que está por fora. E quem já observou no prato, na bandeja, na própria cesta, né, na fruteira, a gente percebe também que aonde ele fica um pouco molhado. Então, é algo também para a gente começar a prestar atenção no que diz respeito a essa alimentação. Mas vamos continuar. Então, agora a gente quer saber aonde vivem os fungos. Onde é que eles são encontrados? A gente vai colocar que é encontrado em toda parte do mundo. Então, ele é encontrado na água, no solo, é encontrado no ar, é encontrado nos vegetais e também nos animais. E se nós somos animais, estamos dentro aí também desse ambiente onde podemos encontrar fungos. Então, aí ele está presente. E como nós vimos que existe um grupo que são unicelulares, por isso que a gente pode também perceber, né, ou não perceber que ele está presente no ar. A gente imagina que ele esteja, mas é preciso estarmos sempre em ambientes higienizados, limpos, né, gente? Varrer, a parede está mofada, está um sol, abre para ver se o calor do sol, né, a luz do sol aí ajuda a secar, não permitindo aí que ele se prolifere, né, que ele se desenvolva e que venha trazer alergia e até alguns problemas respiratórios. Então, o que é que nós temos mais? Fungos parasitam plantas. Então, o que é que eu tenho aí? Olha, gente,
Os fungos parasitam plantas. E aqui nós temos alguns, conhecidos popularmente como ferrugem. Então, por a coloração, então aí estão destruindo aí essa plantação. Muito comum no cafezal e em algumas plantas também do nosso jardim, né? Em algumas plantas também, né, que a gente cultiva dentro de casa, talvez não nessa coloração, mas alguns outros com a coloração esbranquiçada, né, com um pozinho branco. Então é importante lavar, é importante ir lá e tentar eliminar isso aí. E se não puder, infelizmente, vai ter que destruir aquela planta e cultivar outra com mais cuidado, deixando sempre o ambiente, né, a sala, o local onde ela esteja mais arejado. Arejado, gente, é com circulação de ar, ok? Então, os fungos, em relação aos parasita as plantas. E agora, gente, também parasita os animais. E aí eu trouxe alguns exemplos em relação ao ser humano, no nosso caso. E trago algumas perguntas, como o que fazer para evitar esses fungos no nosso corpo? E daqui a pouco eu vou dizer como é o nome. E aí, como tratar? Então, aí eu estou mostrando, olha, fungo na unha da mão, fungo na unha dos pés, fungo na pele. Será que vocês já viram alguém com esse tipo de fungo? Hein, pessoal? Será que vocês sabem como tratar e como evitar? Que é o mais importante, né? Agora, se já contraiu, a gente vai ter que tratar, não tem como. Eu vou convidar a professora Cláudia para saber se Cláudia tem alguma dica para dar para a gente, ou se já tem alguém falando aí, se já teve algum tipo de fungo, ou se alguém na família, ou se... Né? Não é para citar nome, gente, mas só dizer que já teve, tratou assim, né? Não vai citar o nome dos amigos na escola que você já viu, mas você, depois dessa aula você vai poder também orientá-los. Vamos lá, Cláudia. Bem, professora Isabel, aqui eles estão paradinhos um pouquinho, não responderam nada ainda, eu estou aguardando aqui, não sei se é a internet deles que não está tão boa, mas aqui eu estou interagindo e fazendo perguntas, então... É muito importante que vocês participem. Tiago disse que nunca teve esse fungo, nem nunca viu, né? Mas, assim, muitas pessoas têm. Lembrando que o couro cabeludo também é uma grande atração para fungos. Então, cuidado a lavar o cabelo, dormir com o cabelo molhado, então, também facilita a proliferação de fungos. Então, bastante cuidado. Se analisarmos, a higiene é muito importante, principalmente para as alergias também. A higiene da nossa casa é importante, arejar o ambiente, para evitar a proliferação, que eles crescem muito rápido, eles se desenvolvem rapidamente, tá certo? Então vamos ver, Tamara disse que nunca teve, nem nunca viu ninguém. Lembre-se que existem os famosos panos brancos, né? Os famosos panos brancos, que aí muita gente já teve, nem sabia que é um fungo, mas isso. O importante é tratar, tá certo? Pois é, pessoal. Olha... Eu digo assim, que bom que ninguém teve aí, né? Mas vale a pena ficar atento, né? São micoses, gente. São as micoses. E aí, como a professora Cláudia colocou, deveria ter aí também alguém no couro cabeludo. E quando o fungo se instala, gente, sabe o que acontece? Naquele local, o cabelo cai e vai demorar a nascer, ou seja, só quando tratar, né? E o que a gente deve fazer para evitar? Evitar, primeira coisa, higiene. Lavar bem os pés, né? Mas também secar, enxugar os pés. A questão aí dos cabelos também, né? Não deitar, às vezes ele não vai nem dormir, mas está lá vendo televisão e o cabelo molhado e o ambiente está propício a fungo. É isso também. Por isso que além da higiene pessoal, a higiene do ambiente pessoal é muito importante. E como eu já disse, se tem alguma manchinha aí na parede, né, de uma infiltração, olha, os fungos vão correr rapidinho para aí, porque tem umidade e tem um calorzinho. E ainda vai ter aí a circulação de pessoas para ajudar a levar de um ambiente para outro. Então, vale a pena ter esse cuidado. Eu vou chamar mais uma vez a professora Cláudia, porque eu acho que tem respostas bem interessantes vindo de vocês, pessoal. Tiago está aqui interagindo conosco, fazendo uma pergunta, ele achou bem interessante e perguntou, micose, professor, é um fungo? Então, como a gente falou fungo, né? Aí ele está perguntando isso aí e realmente está perguntando se a micose realmente é um fungo. Pois é, Tiago. Esse seria o nome para dizer quando alguém está com fungo. Então, tem micoses, né? E aí tem vários tipos, como a professora Cláudia falou, né? Às vezes são manchas esbranquiçadas, às vezes manchas escuras, que a gente popularmente chama pano branco, pano preto. Às vezes não dá para notar.
Mas aqui eu vou dar uma dica. Quando alguém se expõe ao sol, elas vão ficar bem vermelhas. Então, às vezes, nem sabia. Aí vai com um grupinho lá para a praia, né? Está começando a ser liberada. E quando vê no primeiro mergulho que volta, já vem as costas todas manchadinhas, cheias de círculos, como eu coloquei aí. E às vezes as pessoas nem sabem o que é. Então, aí vocês já estão sabendo. E aqui, pessoal, estou falando como evitar, que é a higiene, lavar bem o corpo, enxugar bem. Mas como tratar? Aqui vem um recadinho. O tratamento é muito importante, é procurar um médico, gente. É ir no postinho de saúde, mostrar o fungo para ser tratado. Porque sempre tem alguém que tem uma receitinha, que tem alguma coisa, coloca isso que fica bom. Gente, para cada caso, cada tipo de pessoa, vai existir um medicamento diferente. E aquele que serviu para o meu irmão, para o meu primo, no meu corpo pode causar uma alergia e piorar mais ainda a situação. Então, aqui vem o nosso recado, que é preciso. Apareceu as manchinhas, vai lá no posto de saúde, mostra, porque alguém vai investigar, né? Tem lá o pessoal de saúde que vai dar a informação e prescrever a medicação para esse seu tipo. Na questão de unhas, o cuidado, principalmente nós mulheres e alguns homens que vão, né, a manicures, essa questão aí. Muitas vezes, esses equipamentos que não são esterilizados, que não são lavados, né, adequadamente, vai poder passar de uma pessoa para outra. Então, muito cuidado nisso também, ok? Então, eu acho que eu respondi a pergunta aí de Tiago. Mas vamos continuar. Nós falamos aí da questão que atacou os vegetais, que atacou os animais, eu citei aí a questão do homem, mas existe também um lado, né, positivo. A gente vai ver aí associações mutualísticas. Então, às vezes, os fungos se juntam a uma outra espécie e ali ele se desenvolve e não está causando mal a ninguém. E existe até o mutualismo. O mutualismo é aquela ajuda mútua. Eu lhe ajudo e você me ajuda. E existe aí os líquens, que é uma associação de algas e fungos. E essas algas e esses fungos, elas vão aparecer e para os biólogos são indicadores de ausência de poluição. Então, em ambientes que aparecem esses líquens, são muito importantes para esses biólogos identificarem que aquele local está legal, que o ar está bem, não é, propício para todos nós respirarmos, quer seja animais, quer seja também os vegetais. Então, a associação de algas e fungos, na questão aí de líquens, essa associação tem nome, não é? Como o Tiago aí está preocupado aí com os nomes, já eu vou dizendo o nome aqui, Tiago. E existe também alguns outros fungos, que é a questão de fazer uma associação aí com as raízes. E aí, dessa associação, existem trocas. Eu não tenho raiz, você absorve isso e eu tento fazer isso para você. Então, existe aí a questão de ajuda, de um ajudando o outro. Então, essa seria a associação. Existem também fungos na alimentação. Eu poderia ter colocado aí. E aí, pessoal, vocês já comeram fungos? Né? Mas aí, não, vamos mostrar logo os alunos, que eu sei que tem muita gente aí curiosa, querendo saber se realmente a gente... Então, existem os cogumelos, né? Existem cogumelos in natura, que é aquele que eu estou mostrando na primeira imagem, o em conserva, né? E a questão dos pães. Vamos falar primeiro dos cogumelos. Na nossa culinária aqui do Nordeste não é muito utilizado, não. Embora nós aprendemos algumas receitas que pede para a gente colocar, porque tem um sabor diferente, porque ela foi assim, quando a questão aí, né, dos cogumelos. Mas, né, lembrando que daqui a pouco eu vou dar uma dica para ninguém estar aí, né, na área, aí no quintal, na área aí que está cheio de plantas, que foi abandonada. Aí eu vi um cogumelo, a professora disse, espera um pouquinho, que daqui a pouco eu falo. E a questão aí dos pães, a questão do fungo, que é adicionado. Professora, fungo, pois é, na casa de vocês, aí na cozinha, eu acredito que a mãe de vocês já comprou um potinho aí de fungo. Como assim, professora? Pois, o fermento biológico é um fungo. Ele está adormecido. Só é dar um pouquinho de umidade a ele, calor, que ele vai se desenvolver. Por isso que o pão fica fofo, por isso que o bolo, porque na hora que o fungo começa a receber esse calorzinho e essa umidade, ele começa a respirar e libera, não é? Aí a questão de gases. E esses gases vão fazer os pães
os bolos e outras receitas nossas ficarem bem fofinhos. Claro que depois o aquecimento é muito grande e eles morrem, mas eles já liberaram e o ar ficou preso ali no alimento. Então, aí seria na nossa alimentação. Existem outros também, né? Mesmo sabendo que aqui ninguém ainda, né, os que estão me assistindo, nós estamos na fase ainda das bebidas fermentadas, mas é importante vocês saberem que vinhos, cervejas e cidra, né, aquela que todo mundo toma no final de ano. Então, é também a questão aí, fermentação, operação aí de fungos, as leveduras, a levedura de cerveja, que vai produzir aí vários tipos de cerveja, né, e também a questão de vinhos, né? E também, quanto mais fermentado, mais caro, quanto mais idade, né? Também mais caro. E as populares cidras, que eu acho que no final do ano, os pais de vocês deixam vocês tomarem um pouquinho só na hora de brindar aí, né? As festas de final de ano. Mas aí a gente vem um alerta, né, gente? Que mesmo os adultos, vocês não estão nessa fase, os adultos é beber com moderação, né? Isso aí é só para saborear e não, né, para perder aí o controle. Vai aí a nossa dica também. O que é que nós temos mais? Gente, eu deixei para o final a parte mais importante dos fungos. Como assim, professora? Olha, eu vou falar agora, né, a questão dos fungos, que aí é a questão da penicilina. A penicilina foi descoberta por um oficial médico inglês chamado Alexander Fleming. E ele nasceu em 1881 e morreu em 1955. E ele, gente, muito importante, porque ele descobriu o primeiro antibiótico. A importância dessa pesquisa, dessa descoberta, ainda na época da guerra. Então, esse medicamento abriu espaço para muitas pesquisas, até hoje utilizada. Muita gente pesquisou e descobriu outros medicamentos importantes que vêm ajudar, né, a sanar algumas doenças graças a essas descobertas. Mas aqui a gente está dando uma importância maior a esse grupo de fungos, onde foi desenvolvido aí essa medicação. E essa medicação, gente, é a penicilina. Eu vou passar para a professora Cláudia, que ela vai se despedir, né? E eu vou me despedir, porque essa aula ainda continua, pessoal. Pessoal, obrigada, viu, pela participação de vocês, por essa interação. É uma quantidade de alunos boas, assim, e eles aí ficam agradecendo também a gente, essa interação. Então, muito obrigada a vocês. Tchau, tchau, pessoal. Pois é, pessoal, eu estou dando tchauzinho, mas estou deixando aqui, ó, cogumelos venenosos. Ninguém vai sair catando por aí cogumelo. O cogumelo, só o que é comercializado. Entendeu? Em outra aula eu vou falar aí a respeito dos cogumelos venenosos, esses bem coloridos, esses que aparecem aí nos nossos quintais. Tchau, pessoal. Até a nossa próxima aula. Conto com vocês aqui.